Então, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, os ensinamentos, como vos los entreguei. Então, ele começa o capítulo 11 fazendo um elogio, dizendo que eles estavam seguindo tudo quanto ele havia ensinado. E aí ele cita aqui os ensinamentos. Até quando chega no versículo 17, que ele entra no assunto da Santa Ceia, aí ele diz assim: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, a mesma palavra que motiva, que elogia, também é a mesma palavra que exorta, quando precisa de correção. O pai, a mãe, não fala toda hora com, oh, meu filho, oh. Tem horas que é preciso falar um pouco mais duro, não porque você queira maltratar o seu filho de forma alguma, mas aquela palavra mais dura de exortação é para o quê? Para o bem dele, para o bem do seu filho, não é assim? Então há pessoas que às vezes, ela chega à igreja e só quer ouvir: eu sou contigo, não temas, eu te ajudo. Mas quando toca no pecado, quando fala que ela precisa se consertar, se corrigir, ela diz: não, ainda é muito cedo, eu estou chegando agora. Ela quer as palavras que lhe são favoráveis, vamos dizer assim, que se cumpra, que aconteça, e ela sai motivada. Mas quando toca na ferida, quando mostra que ela precisa mudar, que ele precisa mudar, aí às vezes há pessoas até que evitam vir naquela reunião só para não ter que ouvir do pecado. Então a pessoa, às vezes, ela pensa que ouvir a palavra de Deus é ouvir apenas o que lhe agrada. Nós não ouvimos, a gente não vem à igreja para ouvir o que a gente quer, mas o que Deus tem para nos falar. Porque o culto é para quem? É para Deus. Nós estamos aqui para agradar a quem? Então, Ele vai falar o que Ele quer, para que Ele seja agradado. Amém? Então, Paulo disse: vocês têm seguido algumas coisas corretas, nisso eu louvo vocês, mas nisso aqui que eu vou falar, eu não vos louvo. Por quê? Ele diz: porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, nisto não vos louvo. Então, Paulo chama atenção na maneira com que eles estavam se reunindo para participar da Santa Ceia. Porque a maneira com que nós fazemos as coisas faz toda a diferença para Deus. Por isso Paulo disse que o que eles estavam fazendo não era para bem, eles não estavam se juntando para o bem, mas para o pior, porque a maneira com que nós fazemos as coisas para Deus, ela pode ser uma bênção, ou se tornar contra nós, porque quando se trata de fazer algo para Deus, não é o que nós fazemos, mas é como nós fazemos, a intenção que nós fazemos é que vai fazer a diferença. Por isso que, às vezes, acontece
de duas pessoas frequentar a mesma igreja, participar das mesmas reuniões, ouvir as mesmas palavras, um se converte e o outro não. Um é batizado com o Espírito Santo, o outro não. Um muda e o outro fica anos na igreja e não muda nunca. Por quê? Porque não é vir à igreja, mas é como você vem. Se a pessoa vem por uma obrigação, se a pessoa vem mal disposta, na hora de orar, não ora, na hora da palavra, está distraído. Então não é o que ela faz que vai mudar ela, mas sim como ela faz. Então tudo que nós fazemos para Deus, o que vai definir se isso vai ser para o nosso bem ou não, se isso vai trazer benefício ou não, é a maneira com que nós fazemos. Os nossos votos, as nossas correntes, a oração e principalmente a Santa Ceia. E principalmente a Santa Ceia. Amém? Por isso Paulo diz assim, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, ou seja, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comermos este pão e bebermos este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, Paulo, ele começa a mostrar para os cristãos de Corinto a grandeza do que é participar da Santa Ceia, que não era apenas um convívio entre os cristãos, não era apenas um ritual realizado durante o culto, era muito mais do que isso. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, estamos fazendo menção do passado, do presente e do futuro do nosso relacionamento com Deus. Ele começa mencionando que a Santa Ceia deve ser feita em memória do Senhor Jesus, porque aquele pão representa o corpo que foi oferecido por nós, e o cálice representa o sangue que foi derramado por nós. Então, toda vez que nós participamos da Santa Ceia, Deus está, em outras palavras, nos fazendo lembrar o que foi feito por nós. E honestamente, se tem uma coisa que o ser humano, ele é expert, é em esquecer os benefícios que recebe. Não é verdade? O ser humano tem essa particularidade. Ele é capaz de lembrar uma coisa que fizeram mal para ele a vida toda, mas não é capaz de lembrar o que de bem fizeram a ele durante tanto tempo. Você já deve ter passado, de repente, por uma experiência assim. Você ajudou uma pessoa durante tanto tempo. Um dia que você não pôde ajudar, a pessoa nunca mais olhou na sua cara. Quer dizer, ela esqueceu todos os dias que você ajudou ela, por causa de um único dia que você não pôde ajudar. O ser humano tem essa particularidade. E isso às vezes acontece em relação a Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas desanimadas, dizendo assim, Deus nunca fez nada na minha vida. Olha, isso é uma blasfêmia, que não tem tamanho. Porque só isso aqui já era o suficiente para você ser grato a Ele para o resto da sua vida. Só em Deus ter oferecido o seu único filho para lhe salvar. Só o Senhor Jesus ter morrido na cruz por nós, já era o suficiente para nós sermos gratos a Ele para o resto da nossa vida. Só a título de exemplo, existem pessoas lá fora que são devotos a deuses que nunca fizeram nada por elas, mas elas são capazes até de morrer pelos seus deuses, que nunca fizeram nada porque não passam de papel ou de pedra, de gesso, não passam de fruto da imaginação de quem criou, e são capazes de ser gratos àquelas imagens, mais do que muita gente que conhece isso aqui.
Entende a diferença, sim ou não? Então nós não podemos jamais, em hipótese nenhuma, colocar em questão o amor de Deus por nós. Porque o amor de Deus por nós não é manifestado no que Ele faz na nossa vida, e sim pelo que Ele já fez por nós. Você não pode medir o amor de Deus pelas bênçãos que você recebe. Você não pode medir o amor de Deus pela cura, pela prosperidade que Deus te dá, mas sim por aquilo que Ele já fez, porque está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o amor dele, que nos salvou através da vida do seu Filho Jesus. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, nós fazemos menção do que Ele fez por nós, na cruz do Calvário. Amém? E isso nos fortalece, isso nos sustenta. E é aí que entra o presente. Porque cada Santa Ceia que você participa, que você faz lembrança do que Jesus fez, no momento presente, a sua fé, a sua comunhão é fortalecida. Por isso que lá em João, no capítulo 6, você pode ler ali no ecrã, para não atrasarmos, Jesus disse assim: pois a minha carne é a verdadeira comida, se referindo à Santa Ceia, o meu sangue, verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece, presente, permanece em mim e eu nele. O ato de participarmos da Santa Ceia significa esse estreitar do nosso relacionamento com Deus. O participar, o comer da sua carne, o beber do seu sangue, significa Ele dentro de você e você na presença dEle. Significa Ele morreu por você e você morrendo para este mundo por Ele. Significa Ele viveu aqui neste mundo por nós e nós agora vivemos nesse mundo por Ele. É Ele em nós e nós nele. Amém? E o que mais? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quando você se alimenta de Jesus, você vive por Ele e para Ele. Então, a Santa Ceia é o alimento espiritual para nós vivermos por Jesus, suportarmos as tentações, as tribulações, as lutas. Então, a cada Santa Ceia, a nossa comunhão com Ele é alimentada, a nossa fé é renovada, é fortalecida. Amém? Por isso que é um risco muito grande quando a pessoa despreza a Santa Ceia. Às vezes, há pessoas que sabem que determinado dia tem a Santa Ceia e, às vezes, por uma coisa qualquer. Eu sei que existem situações que, às vezes, fogem da nossa capacidade. Mas, às vezes, existem coisas, às vezes a pessoa deixa de participar da Santa Ceia, numa quarta-feira, por exemplo, porque estava muito cansada, estava mal disposta, mas na verdade isso é só um sinal de que ela não entende a importância que a Santa Ceia tem para ela, porque se ela fizesse ideia do quão importante é para a comunhão dela com Deus o participar da Santa Ceia, pode ter certeza que ela faria um esforço muito maior por participar dela. Amém? E além do passado, presente, também é o quê? O futuro, porque Jesus disse aí, através de Paulo, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, além de lembrarmos o que Jesus fez por nós, nos alimentar espiritualmente no presente, nós também nos preparamos para a volta de Jesus. A cada Santa Ceia, nós estamos nos preparando cada vez mais para encontrarmos com Ele na eternidade. E diga-se de passagem, como estamos tão perto disso acontecer. Eu não sei se você tem acompanhado as notícias, mas esse fim de semana, Israel foi atacado novamente, mas numa intensidade como há muitos anos não havia sido, e declarou guerra contra aqueles que lhe atacaram.
E eu sei que já existem outras guerras, como a da Ucrânia, em maior intensidade e há mais tempo. Mas quando se trata de coisas que acontecem em Israel, nós temos que estar atentos. Porque tudo que diz respeito à volta de Jesus está ligado com aquele lugar. É ali que vai ser o palco dos principais acontecimentos na grande tribulação. Então, aquela guerra que começou esse fim de semana não é para ficar despercebido, porque tudo isso é uma preparação para a manifestação do anticristo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, como nós temos falado na quarta-feira no estudo dos Cavaleiros do Apocalipse. Amém? Então, quando você participa da Santa Ceia, você está se preparando para estar entre aqueles que serão arrebatados. Por isso é tão importante. E aí ele diz ainda, versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Vamos ler mais uma vez este versículo? Olha só, portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, se referindo ao quê? A Santa Ceia, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por quê, pessoal? Por que essa advertência é tão grande? Veja, olhem para mim, por favor. Se a Santa Ceia representa o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados, e eu participar da Santa Ceia, consciente de que vou sair daquela Santa Ceia e cometer o pecado novamente, eu estou cometendo um erro gravíssimo, porque eu estou desprezando aquilo que a Santa Ceia representa. É mais ou menos assim. Imagine você. Imagine que você cometeu um crime gravíssimo, está diante do juiz para receber a condenação. Mas alguém da sua família que lhe ama muito, vai naquele tribunal, entra à sua frente diante do juiz e diz assim: eu assumo o crime dele. Eu assumo ser preso e condenado no lugar dele, só para ver você sair da prisão. E você sai da prisão graças àquela pessoa que assumiu a culpa no seu lugar. E quando você sai da prisão, a primeira coisa que você faz é cometer o mesmo crime de novo. O que é que você fez com a pessoa que assumiu o crime no seu lugar? Você desprezou o sacrifício que ela fez por você. Você tornou vão a dor, o sacrifício que ela fez para que você ficasse livre. Entende sim ou não? Então, participar indignamente não é você chegar aqui no pecado e você dizer o seguinte: eu reconheço os meus pecados e reconheço o preço que Ele pagou por mim, estou disposto a deixar a vida de pecados por amor a Ele e por amor ao que Ele fez por mim. Isso não é participar indignamente. É o verdadeiro objetivo da Santa Ceia. Agora, quando você tem consciência de que aquela Santa Ceia é o preço que Jesus pagou pelos seus pecados, para que você fosse livre do pecado, e você consciente de que vai sair da reunião, após comer aquele pão, beber aquele cálice, vai voltar a fazer tudo o que você vem fazendo, então você está desprezando o que Jesus fez por você. Por isso que nós aconselhamos que nesse caso é melhor que a pessoa não participe. Melhor que não participe, porque não participar da Santa Ceia já é terrível, porque você está desprezando o que Jesus fez por você, no sentido, a oportunidade que Ele está te dando. Seria o equivalente à pessoa que está ali diante do tribunal e alguém diz: eu assumo a culpa dela, e você diz assim: não, eu não preciso que você assuma a minha culpa, eu quero continuar culpado. Não participar da Santa Ceia significa isso, significa você dizer assim: não, eu quero continuar no erro, eu sei que o Senhor sofreu para me salvar, mas eu quero continuar na prática do pecado, não estou ainda pronto para aceitar o teu perdão. Então, é terrível, ou não é? Mas pior do que isso, é você
se tornar culpado da morte e do sangue, do corpo e do sangue do Senhor. É você participar da Santa Ceia e continuar na prática do pecado. Amém? Por isso diz aí, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Veja que é a si mesmo. Você não pode chegar no pastor e dizer assim, pastor, eu posso participar da Santa Ceia? Não sou eu que vou examinar. É quem? É você. Mas eu tenho condições? É você quem vai dizer. Não é o que você faz agora, é o que você está disposto a fazer após a Santa Ceia. Examine o homem a si mesmo, não é a minha esposa que tem que me examinar, não é um pastor que tem que me examinar, sou eu mesmo. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que até morreram. No caso da igreja em Corinto, havia pessoas que estavam doentes, haviam pessoas que estavam fracas e até morreram fisicamente falando, por causa da maneira que eles participavam da Santa Ceia. Hoje, de repente, isso não acontece fisicamente falando, mas quantas pessoas estão fracas espiritualmente? Quantas pessoas estão doentes espiritualmente e até mortas espiritualmente por desprezarem o sacrifício de Jesus por elas, por não reconhecer o alto preço que Jesus pagou para que ela tivesse com Ele, permanecesse nele e Ele nela. Amém? Então, diante disso, qual é a sua escolha? O que é que você decide fazer com o que Deus lhe mostrou nesta manhã? Você está disposto a mudar a partir de hoje? Você está disposto a fazer desta ceia uma oportunidade, uma chance de você se consertar? Ou você que já está em comunhão, graças a Deus sua consciência está tranquila, fazer desta Santa Ceia uma razão de você se fortalecer ainda mais, se preparar ainda mais para a volta de Jesus? Ou passar de largo e deixar para depois? A escolha é de cada um. Amém? Feche os seus olhos, incline o seu rosto, sentado mesmo.